Pá. Olá, boa noite a todos. Começando aqui mais uma live. Hoje estará aqui comigo o Reiner Pozo, ele já entrou aqui, para falar sobre o psiquismo humano na medicina tradicional chinesa. Semana passada tivemos o Reiner aqui conosco. É um grande parceiro, um grande amigo. O Reiner é fisioterapeuta, com formação em acupuntura também, e várias outras vertentes, estuda taoísmo, I Ching, fitoterapia, conhecimento vasto em várias áreas aí. A live da semana passada, para quem não viu, está disponível aqui no IGTV. Foi muito legal, é como hoje. Hoje vamos aprofundar no conhecimento chinês, né? O taoísmo é o que embasa. Opa, Tudo bem? Boa noite. boa noite. Hoje começamos bem, hoje está tudo certo. Tudo certo, né? Fazendo preâmbulo aqui. Fecha a porta aqui. Essa live ela faz parte de uma série de lives que começou já em agosto, se não me engano. Tivemos o primeiro bloco falando de alimentação e seus reflexos no psiquismo humano, estão disponíveis no IGTV. O segundo bloco foi sobre visões mais ocidentais, falando sobre trabalho voluntário, magia, né, o encantamento através da mágica, magia no sentido de mágica, né? Gêneros, ciência, também várias lives muito legais. E agora começamos o nosso último bloco, que se divide em duas partes, porque são 8. Começamos a semana passada com a visão taoísta, hoje medicina tradicional chinesa, semana que vem filosofia indiana, com o mestre Zé Rangel, que é professor de yoga, também estudioso das filosofias indianas, do yoga. Daí na outra semana, quer dizer, semana que vem não, no dia 9, semana que vem é feriado, e no dia 16, Ayurveda e psiquismo humano, com a Rita, que já esteve aqui comigo falando de Ayurveda e alimentação, o aspecto da alimentação com o psiquismo humano. Bom, René, e aí, o que você tem para contar para a gente essa semana, que é meio uma continuidade da semana passada, né? Sim, perfeito. Nada mais é que uma continuidade. Afinal de contas, a medicina tradicional chinesa, ela é uma das artes taoístas, né? Assim como o Feng Shui, como o Feng Shui, né, conhecido aqui no Brasil, como a astrologia, como o Qigong, são todas artes taoístas. Então, a raiz é a mesma. Então, a maneira de pensar e enxergar os aspectos psicoemocionais vem da mesma vertente, que nada mais é relembrando que a mente humana é vista como natureza. Ziran faz parte da naturalidade. Então, a gente vai aprofundar um pouco mais esse tema, saindo um pouco do aspecto mais filosófico e colocando mais os aspectos do dia a dia, como é que funcionam essas energias psicoemocionais no dia a dia, como é que elas se movimentam. Acho que esse é o caminho para a gente começar esse papo. Acho que hoje a gente vai tender a focar mais no elemento humano, né? E acho que a medicina chinesa é o recorte taoísta sobre a fisiologia ampla do ser humano, né? Do organismo humano. Eu falo fisiologia ampla porque é diferente da nossa fisiologia ocidental, que inclui só o funcionamento do corpo. A Sim, medicina chinesa, na medida que sai do taoísmo, que propõe uma visão integrada, ela fala do funcionamento de tudo que está incluído no corpo, inclusive a psique, o espírito, a alma ou a consciência, como gostarem de dizer aí. isso. Então, vamos lá. Bom, inicialmente, só para quem não é da área entender um pouquinho mais, a visão da medicina tradicional chinesa, ela difere muito da ocidental, tá? Para o ocidental, em geral, as funções psicoemocionais, elas têm uma inter-relação direta com o cérebro, com a mente, o cérebro. Isso os chineses também entendem dessa forma, mas isso faz parte de um conceito mais abrangente. Tá? Os chineses chamam de Shen. Tem duas visões. Um Shen mais geral,
que é a consciência que coordena todos os outros fatores psicoemocionais. Aí você tem os fatores psicoemocionais isolados, né? Pois bem, a visão chinesa, ela gira em torno de algo que é chamado 5 movimentos, tá? São 5 sistemas energéticos que coordenam não só a movimentação da mente, mas de tudo que envolve a fisiologia humana, tá? Então, por exemplo, o sistema da madeira. São 5 sistemas: madeira, fogo, terra, metal e água. Em alguns artigos vocês vão achar como 5 elementos, 5 movimentos. O termo correto é movimento, é Wuxing, é 5 movimentos. Muito bem. O elemento madeira, ele tem é um sistema energético. Eu vou tentar passar isso da melhor maneira possível, que é uma coisa meio complexa, assim, para passar numa live. É um desafio isso aqui. Como assim, eu falo, as lives são uma degustação, né? Uma introdução ao assunto, assim, é um tira-gosto, é para deixar com vontade, para instigar, né? Muito bem. Eu vou fazer um apanhado geral de todos os 5 elementos e um pouco de inter-relação entre eles. A madeira é um sistema energético que envolve o fígado e a vesícula biliar, tá? Eu não vou falar da parte fisiológica no corpo, vou especificar a mente. O aspecto psicoemocional nutrido por esse sistema energético, os chineses chamam de alma etérea. Em chinês é Hun. Alma etérea. O que é a alma etérea? É o ir e vir da mente no tempo e no espaço. É a alma etérea. Então, o que faz parte desse conjunto de funções psíquicas que estão sob a nutrição energética da madeira, vamos falar assim? É a projeção da mente, a criatividade, a prospecção, né? A organização, metas, objetivos, a iniciativa ao movimento, a coragem. Então, quando você quer fazer um projeto, qualquer projeto na sua vida, qualquer um, você vai depender desse movimento da madeira. Você tem que ter um objetivo, um projeto, aonde você quer chegar, o que você pretende com o que você está querendo fazer, né? Você tem que viabilizar tudo para que isso, né, se concretize. Então tem uma série de microfunções psíquicas que estão albergadas sobre essa alma etérea. Mas nada mais é que o ir e vir da mente. Por exemplo, você vai fazer uma viagem. Você precisa se programar, ver o lugar que você quer ir, o hotel que você vai ficar, se você vai de carro, de avião, de navio, enfim. Você tem que se programar. Tudo isso faz parte desse ir e vir da mente. É como se a mente fosse, né, você visualizasse o que vai rolar, voltasse com as informações e você conseguisse se elaborar para poder concretizar o que você está querendo fazer, né? Então esse ir e vir da mente para frente, para trás, para o passado, isso te dá perspectiva de vida, né? Você está num curso, por exemplo, está estudando, sei lá, está fazendo medicina. Você tem que ter uma perspectiva aonde você quer chegar, porque senão, se você perder esse ir e vir da mente no tempo e no espaço, você simplesmente abandona. Só não faz sentido. O que eu estou fazendo aqui? Então, é esse senso de integração no tempo e no espaço, prospecção, todas essas funções estão sob a égide da madeira, sobre a alma etérea. Fazem parte do sistema energético do fígado e da vesícula biliar. Tá? Então, esse seria um aspecto mental. Por exemplo, a ansiedade. Muito se fala, aqui no Ocidente se dá nome para essas coisas. A ansiedade é uma projeção da mente no tempo e no espaço em coisas que vão acontecer. A pessoa fica projetada, imagina assim, projetada em várias coisas que ainda não aconteceram e que ela quer que aconteça, ou uma planilha, ou um projeto, ou um estudo, um trabalho, coisas para entregar, reuniões. Ela fica projetada em várias coisas ao mesmo tempo. Isso dá-se o nome de ansiedade. Quanto mais projetada,
mais energia, mais desgaste energético ela vai ter no sistema do fígado, que coordena outras funções no corpo. Logo, vai faltar energia para essas outras funções no corpo. Então a pessoa vai ficar cansada, vai ficar sem criatividade, vai ficar sem pique. E isso, aí, dependendo da variação da intensidade, aí pode ser um TAG, pode ser um bipolar, aí são os nomes ocidentais que são dados para esses níveis de projeções da mente. Se a pessoa está projetada em coisas que já aconteceram no passado, aí é um pouco pior, porque não tem nem como ela trabalhar isso aí que já foi. Não tem como ela mudar a realidade que já potência, né? Eu brinco, né? A ansiedade são duas faces da mesma moeda, ansiedade e depressão, e na medicina chinesa isso fica claro, porque o recorte é outro, não é segmentado, é integrado, então nos permite associar coisas que eventualmente são opostas, de uma forma simples e ver que é uma continuidade de uma para outra. São só variações, gradações diferentes da mesma questão, só que em diferentes intensidades. A ansiedade é a projeção no futuro, né? A onipotência no futuro eu tudo posso. Então eu vou fazer isso, a onipotência. O transtorno afetivo bipolar vai na mesma coisa, a depressão e a euforia, seria a euforia. E no passado nada posso, então a impotência, a depressão. Nada dá certo, não posso nada, aquilo aconteceu. Quer dizer, você não está onde? No presente. Exatamente. E essa viagem, essa pendulação é o que a alma etérea pode fazer, porque ela está em todos os lugares, ela pode, mas o lugar que ela tem que estar é aqui agora, né? Não, essa é uma função, quando organizada, quando equilibrada, ela é importantíssima para você se organizar e organizar a sua vida. O desequilíbrio vem quando você fica com ela em hiperatividade, ou para frente, ou para trás. Porque assim, as emoções na medicina chinesa, elas são todas saudáveis e equilibradas. O problema é quando você se mantém muito tempo numa emoção sem sair, você para o movimento dela. É como se, eu costumo falar no consultório, imagine um computador aberto em várias abas, vários programas ao mesmo tempo. Você vai lá, abrindo programa por programa. Chega uma hora que esse computador ele vai ficar lento. Isso é uma síndrome na medicina chinesa. A gente chama isso aí de depressão de Qi do fígado. A energia do fígado já está começando a baixar, porque você está gastando muito dela. Mas eu vou abrir mais um programa e tal. Chega uma hora que trava. É quando a gente chama na medicina chinesa a estase de Qi do fígado. A energia parou. Quando para, aí gera dor. Aí vem dor de cabeça, vem cólica, vem fibromialgia, vem um monte de dores pelo corpo. Intestino para, né? Trava, constipação, porque a energia parou. Porque a sua mente está conectada em várias coisas e o fígado não está dando conta de suprir essa função mental. Que os chineses, sempre lembrando, eles sabem que acontece no cérebro, mas as funções cerebrais estão albergadas pelo conceito de Shen, né? Falando em Shen, vamos passar para o próximo elemento, o fogo. O fogo, o aspecto psicoemocional do fogo é a consciência. Consciência. Os chineses falam, eles usam o termo monarca ou imperador, tá? E o termo é Shen mesmo, Shen. É a consciência. É quem vai coordenar todas as outras funções psíquicas, né? O Shen é aquela função mental que há grupos iguais, separa os diferentes, é quem julga, é quem põe os rótulos. Tudo isso faz parte dessa função maior do Shen, que é o sistema do coração, o sistema do fogo, tá? É o principal sistema psicoemocional, né? Porque ele tem que dar uma vazão, ele tem que decidir como você vai se conduzir diante de todos os outros aspectos emocionais. No final é ele que bate o martelo. Então pessoas com desequilíbrio no Shen, elas ficam sem consciências. São os distúrbios mais graves dentro da psiquiatria. Aí é perda de consciência mesmo, esquizofrenia, autismo. A pessoa não tem consciência. Os chineses usam um termo muito típico dessa síndrome. Eles falam assim,
os orifícios do coração obstruídos. É um sinal que a pessoa não está enxergando nada. A consciência é como se tivesse um véu. Ela não está conseguindo discernir. Né? É importante falar que quais são os orifícios do coração, né? Os orifícios que o coração controla são os superiores, assim como o rim controla os inferiores. Sim. O nariz, a boca e os ouvidos. Ou seja, Isso. a pessoa perde o contato com a realidade nesse aspecto que não tem consciência, não tem uma consciência presente aqui. Por isso a esquizofrenia, os transtornos com delírios e alucinações, o autismo, que começa, né, a criança não tem esse contato com essa realidade compartilhada nossa. Exatamente. Os orifícios são os órgãos do sentido, não é? Então, na parte yang do corpo. Muito bem. E vamos passar para o próximo, que é a Terra. A Terra... Esse é o mais desligado hoje em dia, né? Esse só. Né? Esse só. O aspecto psicoemocional da Terra, que está sob a responsabilidade do aparelho digestório, faz parte desse sistema energético da Terra. É o I, que é o pensamento, né? E a elaboração, a solução de questões, problemas. Você tem várias questões para resolver e você tem que dar um resultado, uma resposta, uma demanda para um problema. Quem pensa racionalmente, quem vai macerar esse problema, esse pepino, colocar todas as hipóteses, né, possíveis, é a Terra. Vou brincar, quem vai digerir esse problema, quem vai transformar esse problema, fazendo paralelo com a função digestiva mesmo até. Eu costumo falar também no consultório assim, a mesma energia que vai digerir o bife que você comeu é a mesma energia que vai digerir um problema que você tem, né? O desequilíbrio desse sistema é o pensamento obsessivo. Porque se você tem um problema, e muitas vezes um problema é um problema insolúvel, não depende de você. Não tem como você resolver. Eu vou dar um exemplo de consultório, que é mais a prática clínica mesmo. Atendi um rapaz, que ele tem uma alimentação super saudável, ele tem até uma formação em nutrição, conhece os alimentos, enfim. Desenvolveu um diabetes mellitus, diabetes tipo 2. Ninguém da família dele tem, e ele desenvolveu esse diabetes de alguns meses para cá, né, 7 meses para cá. Eu falei, meu amigo, o que aconteceu há 7 meses atrás, ou um pouquinho antes de 7 meses atrás? Ele falou, rapaz, eu não sei se tem a ver, mas quando a pessoa fala assim, é que ele vai dar a resposta boa mesmo. Não sei se tem a ver e tal. Eu falei, pode falar. Eu falei, não, rapaz, eu comprei uma chácara e... Putz, é uma chácara no meio do nada, assim, sabe? Tô tendo um trabalho, um problema lá, porque é o seguinte, o lugar não é asfaltado. E eu tô precisando construir e os depósitos de materiais de construção não entregam lá, porque atola o caminhão. É muito ruim a estrada. E, olha só isso. Eu falei, como é que você tá fazendo? Ele falou, pô, não consigo, cara, não consigo. Ele tá tentando levar de jipe, põe no carro, sei lá como é que ele... Meu, é um problema. A cabeça. Ele arrumou um problema para ele que não tem como ele solucionar. Você vai mandar de helicóptero lá? Ou vai mandar asfaltar? Vai fazer estrada? Não tem como. Ele desenvolveu um diabetes por causa dessa questão. Porque é um problema assim, ele dorme com isso, acorda com isso, ele fica ruminando esse problema e não tem como ele resolver esse problema. Eu falei, resolver esse problema é você vender isso aí. Entendeu? Diabetes. É muito doido, né, essa visão. Mas isso é uma coisa que eu percebi, é engraçado isso. Todas as pessoas grande parte das pessoas que acompanham com diabetes, principalmente juvenil, que começa ali no final da infância, início da adolescência, é fato. As pessoas se depararam com situações onde não era possível uma solução e tentaram organizar racionalmente. E aí, na medida que faz esse corte, gera um desgaste, uma sobrecarga brutal sobre o sistema do baço pâncreas, né, que é o digestivo, que é o movimento terra, e não invariavelmente, né, frequentemente,
isso se reflete no diabetes. Sim, sim, sim. Isso é muito comum na prática clínica. Eu vejo muito isso com pessoas da área de vendas. Muito comum. Porque assim, o vendedor, ele tem uma cota, né, mensal. Aí o cara cobriu a cota, fechou os objetivos lá da empresa e tal. Isso aí zera no final do mês. No próximo mês, ele tem que vender isso e mais um pouco. E o cara, ele fica pensando no que ele vai fazer para poder vender mais. Isso não tem fim. Você imagina uma pessoa que trabalha com isso aí há mais de 10 anos. Meu, com certeza ele tem uma deficiência da terra, com certeza. Aí são questões digestórias, diabetes, obesidade, são doenças que vêm a partir desse sistema. Então é o psicoemocional gerando sintomas físicos. Por isso que eu brinquei, né? Falei que é o sistema que mais apanha hoje em dia, nesse mundo, né? Quem acompanhou as outras lives sabe, né? A gente vive num mundo muito lógico, racional, que privilegia, inclusive em todos os aspectos, nas relações, o lado masculino, racional, em filmes, cinema, privilegia e em detrimento do emocional, vendo o emocional como algo que não deveria fazer parte. E a medicina chinesa vê isso como natural, né, como você já falou, faz parte da vida, são movimentos. Então, hoje em dia, tanto pela alimentação, que está péssima, por isso não à toa, essa sequência de lives começou com 3 lives sobre alimentação, ou por esse aspecto mais racional, mais lógico, que acaba desgastando muito. E acho que aí eu já trago um outro aspecto, né, da medicina chinesa que é muito rico, que é às vezes muito difícil para o ocidental entender, que é isso, né? Ela é uma via de mão dupla. Tanto o sistema mais material, se ele está depauperado, ele vai refletir no aspecto emocional, que é mais imaterial, mais sutil dele, quanto se o aspecto mais imaterial, mais sutil, nesse caso psíquico, está acometido, está afetado, vai se refletir no aspecto mais material, na parte funcional daquele sistema. Lembrando que os sistemas da medicina chinesa, né, a mente não está localizada num lugar específico ali, como a gente coloca, a mente está no cérebro, e segmenta, analisa, divide. O psiquismo, melhor falar assim, ele está entrelaçado com todo o corpo, espalhado em todo o corpo. Cada aspecto do psiquismo tem o seu movimento correspondente e tem o seu órgão, a sua função, o seu sistema, os seus órgãos dos sentidos. Então, um sistema muito complexo que se propõe a olhar de uma outra forma. E daí, quando a gente fala ansiedade na medicina chinesa, pela medicina chinesa, não tem sentido nenhum. Porque eu até brinco, a gente olha aqui, a ansiedade é um sintoma, mas a gente coloca como uma doença. A medicina chinesa é um sintoma. A doença está lá na disfunção de algum outro lugar. E tanto que a mesma disfunção de um determinado órgão pode ter manifestações completamente diferentes, que no Ocidente, como a gente fala, na periferia, a gente dá nomes de doenças diferentes, e na medicina chinesa é a mesma doença. Sim. Quer ver uma coisa que eu atendi hoje, está bem fresco na minha mente. Eu atendi uma paciente que ela está tendo dificuldade de colocar em prática as questões da vida dela, coisas simples, sabe? Fazer atividade física, uma coisa simples. Estudar mais. Tirar a situação da inércia, sabe? Aquele start ao movimento. Né? Essa é uma função psíquica importante. E ela está sob a égide da madeira, né? Da alma etérea, que é o sistema energético lá do fígado. E especificamente sob responsabilidade da vesícula biliar. Primeira pergunta que eu fiz para ela: você tem vesícula biliar? Não. Ela tirou a vesícula biliar. Isso é muito comum. O paciente, quando retira a vesícula biliar, porque a vesícula biliar, ela dá sustentação energética para essa função vital de impulso ao movimento. Né? Vou fazer um curso. Você tem que ir lá fazer a inscrição do curso, né?
vou fazer tal coisa, tem que comprar um tênis, vestir uma roupa, vamos caminhar, vamos embora. É o que tira você da inércia. Isso é uma função importantíssima. A pessoa sem vesícula, ela começa a ficar sem o impulso vital. Aí os chineses falam que uma pessoa sem esse impulso vital é uma pessoa sem coragem. Por isso que quem tem vesícula biliar forte, os chineses falam, é uma pessoa corajosa. Mas é a coragem no sentido de ir ao movimento. A pessoa tem iniciativa. A palavra é iniciativa. Você vê? É engraçado, né? Isso mostra, né, a abordagem muito diferente de como a nossa medicina ela tende a olhar o sintoma. Quer dizer, a vesícula já está com mau funcionamento, gerando problema ali na coragem, né, na iniciativa. Você vai lá e tira. O que a pedra já demonstra esse hipofuncionamento, essa hipofunção. E aí você acaba com aquilo, com a chance daquela recuperação de vez. Não tem como. Não tem como. E aí amarrou as mãos, né? O chinês não, ele olha sob um outro ângulo, sob um outro aspecto. Mas eu vou parar de falar aqui que ainda tem mais 2 movimentos para você falar. Tem o metal e a água ainda. Só para concluir Senão, isso... A gente não para, né? Nós dois, quando começa a conversar, não tem fim mais. Só para concluir essa ideia da vesícula biliar e a coragem, a pessoa que faz uma cirurgia de vesícula, ela vai perceber esse déficit na terceira idade. Na terceira idade vai bater legal isso aí. Por quê? Porque assim, vou dar um exemplo bobo assim do que as pessoas me falam. Que tem 3 marcas de, sei lá, sabão em pó. A pessoa está no supermercado, tem 3 marcas de sabão em pó. Ela simplesmente para em frente à prateleira e fica olhando. Ela não consegue tomar a iniciativa de escolher uma marca. Ela fica em dúvida. É terrível isso aí. Isso é com tudo. Imagina uma pessoa sem essa função psíquica, ou diminuída, reduzida, ela não consegue tomar uma decisão na vida. É muito complexo. Fica estagnado. Fica estagnado no movimento, exatamente. Então, se tiver que escolher alguma marca, ela não escolhe. Ela vai perguntar para alguém que trabalha no supermercado, pô, você pode me informar aqui qual que é melhor? A pessoa indica, ela pega. É assim. Isso é tão comum. E acho importante falar, né? Isso é engraçado na medicina chinesa, que a vesícula tem íntima relação com o fígado, né? Brincando. O fígado seria o aspecto mais yin, e a vesícula seria o aspecto mais yang, de novo, sim, do mesmo sistema, do mesmo movimento que a madeira. Isso. E é engraçado porque a vesícula é o único órgão oco. Quais são os órgãos ocos? Intestinos, que também vão estar associados a outros órgãos sólidos, mais yin, que tem um aspecto psicoespiritual, emocional, pela medicina chinesa, que é a coragem. E sim, ela tem uma relação com o fígado. É sim, como se o fígado organizasse a circulação de energia interna e a vesícula propiciasse esse movimento no externo, né, a ação sim, externa. E os dois têm que estar em íntimo equilíbrio, senão dá estagnação. Por isso que eu brinquei com a estagnação. Explicação perfeita. A vesícula é chamada de Dan. Ela é considerada uma víscera extraordinária justamente por isso que você falou. É uma víscera extraordinária porque ela armazena uma substância pura, que é a bile, né? E tem essa característica do movimento externo. E no I Ching, ela é considerada o trovão, que é o start ao movimento. Olha quanta relação legal. Mas vamos passar adiante? Essa é a época que eu dava aula de acupuntura, isso há muitos anos atrás, quase uns 20, era essa aula que eu dava, Gan e Dan. Sistema de madeira. Isso aí, fígado e vesícula. Bom, da terra é a força do pensamento, né? A elaboração racional das questões da vida. Então, só vamos dar um parâmetro como é que funciona assim. Quem estipula a meta, um objetivo, é a madeira. Isso é passado, essa informação, para o Shen, que é a consciência. A consciência tem que decidir se o que eu estipulei lá é viável, é importante e faz sentido para a minha vida. Se o Shen falou, ok, realmente fazer esse curso de acupuntura faz sentido, isso é muito legal, eu dou meu aval, pode seguir adiante. Aí ele passa essa questão para a Terra. A Terra vai ter que viabilizar
vai ter que girar em torno desse tema e buscar todas as alternativas e soluções para que eu consiga fazer o meu objetivo estipulado pelo sistema da madeira. Então, um vai passando a bola para o outro. É muito interessante. E o desequilíbrio é quando não consegue ter esse movimento natural, né? Que a gente chama de ciclo de geração na medicina chinesa. Um elemento gera o outro, nutre o outro. Mas vamos passar para o próximo elemento, que é o metal, é o pulmão e o intestino grosso. O aspecto psicoemocional que está sob responsabilidade do metal é a alma corpórea. Pô, alma corpórea. O que é a alma corpórea? É a propriocepção do corpo. Consciência corporal. É você... Um dos aspectos desse sistema é a pele. Sim, o Eiti, né? O Eiti é a energia de defesa, a imunidade, a pele, né? O contato com o meio exterior pela abertura do nariz, tem toda uma explicação. O Po é a propriocepção. É você conhecer os seus limites corporais. Quantos pacientes com deficiência desse sistema, eles não têm uma boa relação com o corpo? Quantos? Principalmente fumantes. Os fumantes tendem a ter um déficit de energia no sistema do metal. Então, o que seria? Como é que seria essa representação na prática do dia a dia? Quantas pessoas você vê no que esfriou e a pessoa está de camisetinha ainda? Ele não se ligou, ele não percebeu que está frio. Ou ele se machucou, não percebeu que está machucado, não percebeu que está calor, né? No consultório, é muito comum, você pergunta, e a dor melhorou? Mas que dor? Ué, a dor, você veio semana passada com dor. Ah, rapaz, eu nem lembro mais. Eles não têm noção corpórea do que está acontecendo na periferia do corpo, dentro do corpo, alterações de pressão, alterações de dor, alterações de temperatura. Então, o que é legal para pessoas com deficiência de metal, de pulmão? Yoga. Meditação, yoga, atividade física. Corporais, né? Práticas corpóreas, né? E é muito interessante, porque o Po, que é a alma corpórea, ela faz um contraponto, é o outro lado da moeda, da alma etérea. A alma etérea não é a projeção da mente no tempo e no espaço, né? A criatividade, o ir e vir da mente. Se a pessoa está muito fora da casinha, ela tem que voltar para a casinha. E a maneira mais consciente, mais legal de fazer isso é através de práticas corpóreas. No caso, na China é o Qigong, Tai Chi, são as práticas corpóreas. Na Índia, meditação. Né? O aterrar. O famoso aterramento. Aterrar. Olha, hoje eu encontrei com o Zé na padaria, eu estava tomando um café do lado dele. Olha. Eu falei, eu estou mandando todos os pacientes que eu sei que estão fora da casinha fazer yoga. Vai fazer yoga, vai procurar o Zé. Eu tenho feito muito isso, muito isso. Bastante. O efeito é impressionante, né? É isso mesmo, é a nossa primeira consciência, e a gente no Ocidente não vê isso como um aspecto psíquico, emocional do ser humano, o corpo. É através dele que a gente sente. Quer dizer, né, a Cristina falou, né, ela está cursando psicologia, ela falou que na psicologia só fica com o aspecto lógico, racional da mente, do cérebro intelectual. E essa é a primeira identidade que a gente tem. Né? Por isso que o bebê precisa ser carregado, acolhido, abraçado, para dar essa identidade, vamos brincar, para ancorar aquele espírito, aquela alma, aquela consciência naquele corpo. Sim. E viver integrado, como yin e yang. Eles precisam estar juntos para ser algo mais. Né? O 1 produz o 2 e o 2 produz o 3. É isso, né? O 2 e o 3, aí dá o todo integrado. E aí é possível uma ação equilibrada no mundo. E às vezes é importante isso. Na verdade, não é às vezes, é essencial esse equilíbrio. Concordo plenamente, é isso aí. A alma corpórea é fundamental. E os fumantes, eles entram numa deficiência de pulmão
uma deficiência de Wei Qi, de Yang do pulmão, de Yin do pulmão, e a alma corpórea vai ficando fraca. Inclusive, questões até mais sutis. Porque a alma corpórea tem dois aspectos. Um aspecto que a gente chama no I Ching de lago, que é o contentamento, o prazer, você se sentir bem fazendo alguma coisa. É a sensação de que, pô, tá gostoso aqui. É isso que eu quero fazer. Tá gostoso, tá legal, tá favorável. Eu tô acomodado aqui, tenho energia, tenho alegria, tá legal. Os chineses chamam no I Ching de lago. O outro aspecto é o céu. O céu é quem faz o trabalho braçal. É o movimento incessante dos ciclos. É quem põe a mão na massa e vai fazer realmente a atividade. Mas um outro aspecto do céu é o limite. Você colocar um limite. Eu permito que você chegue até aqui. Passou daqui, você está me machucando, eu não permito. Então, pessoas com deficiência desse sistema são pessoas que tendem a ter mais resfriados, mais invasões climáticas, né, coisas de fora, e mais suscetível a invasões de energias sutis, espirituais. A pessoa entra num lugar, nossa, estou carregado, estou cheio de coisa ruim, enfim. É uma deficiência no sistema de defesa. Elas se misturam com o meio, né? A história do limite, não tem o limite. Não sabe o que é dentro e fora. Isso é. Sou eu, o que é o outro. Esse aspecto de defesa envolve a defesa no nível sutil e uma defesa do sistema imunológico mesmo, contra bactérias, contra vírus, né? E isso é muito perceptível no dia a dia. Fumante, é muito claro você perceber essas questões, né? O que mais? A Adriana aqui falando que ganhou muito com yoga. Eu não estou conseguindo recuperar. Melhorou Ganhei da minha alma ansiedade. corpórea faz pouco tempo. Essa é a Cristina. É? Essa é a Cristina, aquela que eu falei da psicologia, que está cursando psicologia. Ah, então, isso aí, Cris. A alma corpórea é atividade corpórea, atividade aeróbica, né? E é interessante, quando você faz atividade física, você está exercitando uma atividade cardiorrespiratória, envolve o pulmão. E o pulmão está envolvido na alma corpórea, e o pulmão está envolvido no sistema imunológico, ele que protege, né, você da invasão climática, você da invasão mais sutil, tem toda uma relação. Né? Porque respirar é importante, né? Tem um livro Sim. de medicina natural que eu estou lendo, a primeira regra dele, respirar. Depois a segunda regra, comer bem. Respirar bem, comer bem. Por que básico, começa por respirar? Porque é isso, né? Respirar é se acolher por dentro. Por que as técnicas respiratórias são tão essenciais e o yoga foca tanto nisso? Antes do asana, que é o corpo, é a respiração que é mais importante. E a postura vem depois. Esse abraço, né, ele dá o limite por dentro. A gente está muito acostumado a ter o limite por fora, mas a respiração, eu brinco, que envolve o corpo por dentro. Como se fosse uma bexiga. Você enche a bexiga, ela dá o limite da bexiga por dentro. E aí é possível estabelecer esse limite e perceber o corpo por dentro. Mas aí falta mais um movimento ainda, que é o água, para fechar o ciclo aí. Sim. Não faz tempo. Vamos lá para o água. Água, a função psíquica que está sob responsabilidade do elemento água, que envolve rim e bexiga, é o Zi, ou força de vontade. O que é essa energia? É uma energia que mantém os grandes ciclos, que coloca você alinhado com seus grandes ciclos. Por exemplo, o que te faz levantar todo dia às 7 da manhã, tomar um café e ir trabalhar? O que te mantém num casamento durante 20 anos? É uma energia que está por trás, mantendo todas as outras, né? Os chineses, eles comparam essa energia do rim como se fosse uma conta poupança, que você herda de papai e de mamãe no momento da concepção. Então você veio com uma carga energética, é uma energia ancestral, vem do pai e da mãe, você tem uma carga energética para durar
sei lá, 90, 100 anos aqui. Só que é uma energia que não pode ser reposta. Você só vai gastar dela. Só que a velocidade com que você gasta dela depende do seu estilo de vida, né? Mas é uma energia importantíssima. Por exemplo, uma pessoa que não pode comer, está tendo algum problema no digestório, enfim, ou está internada, ela não vai morrer logo de cara. Da onde vem a energia que mantém ela viva? Vem dessa conta poupança. Ou um maratonista que já correu 45 quilômetros, você acha que o corpo, a alma corpórea não está falando para ele, para, já deu? É que ele, através da consciência, fala, não, mas eu preciso ir mais além. Só que esse mais além, o que está mantendo ele na corrida, porque já foi tudo, já foi alimento, já foi nutrientes, sais minerais, água, já esgotou todas as fontes. O que está mantendo ele numa competição é basicamente o rim, é a alma, essa alma do rim aí, que é a força de vontade, que é a essência, né? Então é uma energia que mantém a gente nos processos da vida. E é responsável pelos ciclos da vida também. A mulher de 7 em 7 e o homem de 8 em 8 anos. Essa energia que mantém essas transformações na nossa fisiologia. Então é uma energia muito importante. Eu costumo falar que a nossa energia, dentro do que você já falou, é como se fosse um banquinho de 3 pernas. Uma perninha é essa energia que você herdou de papai e de mamãe, que está lá no rim. Ela não tem como repor. Você tem que só preservar ela. A outra é o ar que você respira, que é lá do pulmão. Isso aqui você pode dinamizar através de práticas corporais. Se a pessoa fuma, vamos parar de fumar. Se trabalha num local poluído, vamos, né, arrumar uma maneira de não ser contaminado, enfim. A terceira perna é a alimentação. O que você come e o que você bebe. Essas são as 3 fontes de energia básica que mantém a sua fisiologia, não só a física, mas a psicoemocional. Entendeu? São os sistemas mais yin, mais estruturais. Bem estrutural. Tendo o terra e uma transição, e depois tem os 2 mais yang, né, que é a madeira e o fogo. Acho interessante falar algumas coisas aqui para juntar, né? A medicina chinesa, ela é de observação, a base é taoísta, né? Nós somos a natureza, então eles olhavam para fora, por isso os elementos, né? Os elementos são da natureza. Olhava fora e por isso a leitura de movimento faz muito sentido. Qual o movimento da madeira? Quer dizer, qual o movimento do fogo? Eu vou falar na sequência de geração, né? E um jeito fácil de guardar essa sequência é assim. A madeira pega fogo, que daí gera a terra, as cinzas, e o metal está dentro da terra, né, que é o metal, e aí a água sai do metal, as pedras, né, a água que sai das pedras, que nutre a madeira. Então, assim, isso. Quais são os movimentos, quais são os aspectos? Aí olhou para dentro do corpo e falou, bom, que sistemas, que aspectos do corpo têm esses movimentos que eu vejo aqui fora na natureza? E como nós somos a natureza, fazemos parte dela, a regra vale. Que para o ocidental é muito difícil. Não, mas como assim? Madeira, que história é essa? O que tem a ver? Né? Vai com essa mente racional, enquanto a questão toda é de observação, de sensação. E aí, então é muito rico, de integração. E um movimento passa para o outro. Por isso, aspecto do movimento, eles são um ciclo, eles não funcionam sozinhos, segmentados. Um vai jogando para o outro. Sim. Um outro jeito de falar, esse movimento na natureza também se expressa nas estações do ano. A primavera é o movimento madeira, as coisas florescem, acontecem, aparecem. O verão é o fogo, é quente, arde, queima. Aí o outono é metal. A luminosidade fica, né, o céu fica mais claro, mais brilhante, mas já começa a ter um frio. E o inverno é o água. E o terra? Então, o terra é a transição entre uma e outra. É onde a transformação acontece. É a base de tudo. É a referência. A terra faz a transformação no nosso corpo. Se a gente olhar a terra, a gente não põe uma semente na terra e ela não se transforma. É a mesma coisa.
É o mesmo movimento. E aí, né, não sei se está na sua programação falar isso, é interessante que ele falou dos aspectos psíquicos, psicoemocionais, que envolvem os sistemas, né, Zanfu, que são os sistemas de órgãos e vísceras da medicina chinesa, e outros aspectos, como eu falei, é holográfico, eu já falei isso na outra, tem vários aspectos ali que compõem o todo. Mas, por exemplo, a emoção que mais afeta o fígado é a raiva. Raiva. Só vou citar para daí depois você falar. A emoção que, que mais afeta o coração e que tem a ver com ele é a alegria, mas aí euforia, que seria um estado de mania. O sistema do baço pâncreas, que tem a ver com pensamento, é a preocupação, quer dizer, são as Preocupação. facetas outras, são o lado B dessas emoções. Do pulmão, a melancolia, a tristeza. E do rim, né, do Shen, do sistema água, o medo. E aí teria muitas coisas para falar. Agora, interessante, nessa questão do movimento, entender que esses aspectos eles são parte natural. Hoje eu estava conversando, né, num atendimento, falando, quando que eu vou deixar de sentir isso? Então, você está viva, você não vai deixar de sentir isso. A questão é como se apropriar e integrar isso, não querer se livrar disso. Né? Aquelas coisas que a gente. O que isso quer dizer? Como se fosse uma luzinha de alerta piscando a própria vesícula com pedra, que você falou de tirar a vesícula, né? Uma luzinha de alerta. O que a nossa medicina costuma fazer é apagar a luzinha. E o problema continua, porque aquilo é só uma manifestação. Aquilo está mostrando, precisa olhar para cá, precisa corrigir isso. Sim, concordo plenamente. É por aí mesmo. É muito interessante a visão chinesa, né? Assim, os desequilíbrios, eles aparecem quando você fixa num movimento e fica parado no movimento. Aí sim, como, né, o medo, né? Porque um pouquinho de medo é fundamental para o processo. Né? Você ser cauteloso, ter cautela para fazer as coisas, excelente, é um sistema de preservação da vida. Né? Agora, uma pessoa com medo já paralisa. Já paralisa. Então, o que muda aí? É a intensidade do movimento. Se você para no movimento, acabou. Você vai prejudicar todos os outros do ciclo. Agora, se você tem um pouco de cautela, a cautela permite que você faça escolhas melhores. Você já está entrando na madeira. Você tenha princípios, objetivos mais claros, mais cautelosos, mais prudentes. Entendeu? Então, um pouquinho de cautela da água permite que você possa desenvolver o aspecto psicoemocional da madeira, que é a estipulação de princípios, de metas, de objetivos, onde você quer chegar, entendeu? Uma pessoa com medo, ela não consegue ter princípios nem objetivos. Ela fica estagnada na água e não vai para a madeira. Isso é muito interessante. Uma outra leitura dessa sequência de geração, né, que é essa da madeira, fogo, terra, metal e água e madeira, uma sequência de morte e renascimento também. Sim, sim, sim. Pode ser vista como a roda do Sansara. Né? Quer dizer, você está girando nisso e assim, se você olha, né, vários ciclos, eles ficam queimando nisso. E a pessoa vai gastando vida. Quer dizer, manter tudo isso equilibrado, harmonizado, sem se apegar. Por exemplo, se a gente está falando do fígado, né? Porque a raiva, quando você não consegue algo, quando algo bloqueia, você fica, né, você trava naquilo, a energia no corpo vai travar também. A alegria, a euforia faz a energia subir, e aí você vai perder o contato com essa realidade aqui. A preocupação, ela consome o que é um aspecto ruim do pensamento, que a gente estava falando de quanto o mundo de hoje joga a gente para isso, por isso está tão desgastado esse sistema nas duas pontas, tanto na alimentação quanto no aspecto mais sutil, e é a mesma coisa, não são lugares diferentes, o tratamento é o mesmo, por isso que a gente tem que cuidar muito, né? Que nem a gente comer com pressa, comer preocupado, comer pensando, é a pior coisa que faz, está desviando a energia que devia estar indo para a digestão para uma coisa que não funciona. Sim. E vai gastar energia, vai girar em falso.
A tristeza, a melancolia, já é muito identificada com o pulmão, vai consumir, né? Tanto a pessoa que não tem tanta alma corpórea fica triste, melancólica, não vive a vida. E a questão da energia de vida, quer dizer, quem tem medo não vive. Por Sim, isso, tem a ver sim, com fim. sim, Tem outros aspectos tantos, é muito bonito, na verdade, essa história dos 5 movimentos. Dá é, muito pano pra manga, dá para falar de tudo sobre isso. E é um jeito muito legal de integrar as coisas. sim. Eu acho muito bonito também, cara. É fascinante esse estudo, né? Lembrar também, assim, para os chineses, a mente, o aspecto mental, é uma substância vital. Ela é produzida, ela é transformada, é armazenada nos seus respectivos órgãos. Eu estava estudando semana passada um pouquinho mais sobre isso. Por exemplo, você comer um alimento. Esse alimento, dentro da nossa fisiologia, ele segue por 3 etapas de. Vamos falar 3 peneiras. Tem uma peneira mais densa, que vai descender para o intestino, tem todo um caminho. Tem uma peneira intermediária, onde a energia vai para os canais de acupuntura. A energia. E tem uma peneira mais fina, que é a energia sutil. Então, divide isso em 3 peneiras. Tem uma energia sutil, uma intermediária e uma mais pesada. Essa energia sutil de todos os órgãos é o que vai formar o Shen. Então, essa energia ela é enviada através de um sistema de canais chamado canais divergentes. São canais mais profundos. E esses canais têm conexão com o pericárdio, ou Ximbao, que é o mestre do coração. O mestre do coração é quem vai captar essas energias sutis de cada órgão, como se ele fosse uma secretária. Olha que visão interessante. Então tem o presidente da empresa e tem uma secretária. Pois bem, todos os outros sistemas vão enviar as demandas para ela. Ela vai ter que fazer uma triagem do que realmente é importante para passar para o chefe. Ela não manda tudo para lá. Muita coisa barra, não passa. Então ela manda o que é essencial, o que o chefe está preparado para dar uma resposta, aí o chefe manda para ela e ela sim dá um retorno para os sistemas. É um sistema de feedback interessantíssimo. As energias que não são aproveitadas, elas são eliminadas são pontos aqui na garganta, são chamados pontos janelas do céu. Então é uma última porta de exteriorização de energia turva. Por isso que muitas questões emocionais têm vínculo com problemas de garganta, voz, tireoide, fala, muita coisa aqui na garganta. Até cervicalgia, bruxismo, cervicalgias, são esses pontos janelas no céu. Interessante, né? Então, o que ele não manda pro coração, ele tem que pôr para fora. Né? Da mesma forma que a energia mais densa, ela é escoada através das fezes e urina. Então, ela vai descendendo, a energia sutil sobe e sai por aqui. O que não é aproveitado. O que é aproveitado, envia para o imperador e ele vai dar uma demanda, vai dar uma resposta, vai decidir o que tem que fazer. Então, o pericárdio é um sistema muito importante no tratamento de todas as questões psicoemocionais. Muito importante. Ele protege o coração, né? Ele é o anteparo, é o sistema de defesa ali, é o anteparo, a secretária, né? Antes de chegar lá, passa aqui por mim. Quer dizer, a medicina chinesa, no fim das contas, ela é psicossomática em si, dando uma resposta à questão da psicologia, mas só que o próprio fato de falar psicossomático já divide. Ela né, já coloca que precisa, porque dividiu tem que juntar. Ela é integrativa desde sua origem, então nem cabe falar isso. Porque quando você está tratando uma coisa, você está tratando a outra obrigatoriamente. Agora eu queria que você falasse, já estamos aqui com 55 minutos, vamos encerrar.
Queria que você tenha uma última mensagem, uma última coisa para dar um fechamento que você gostaria de falar. Olha, não, eu gostaria de falar que a medicina chinesa ela tem ferramentas muito importantes para o tratamento das questões psicoemocionais, não só com a acupuntura, mas principalmente com a fitoterapia. Existem fitoterapêuticos fantásticos que atuam nas principais demandas psicoemocionais, né, nas deficiências ou excessos, né, e funciona muito bem. A acupuntura cada vez mais está sendo muito procurada para as questões psicoemocionais. Antigamente, a primeira palavra que eu escutava era dor. Dor. Isso mudou. Hoje é ansiedade. Ansiedade, tensão. Hoje eu atendi uma cliente que veio tensa. Ela falou, eu tenho muita tensão na minha vida, sou muito tensa, sou muito preocupada, né? E eu sinto que eu fico rígida, né? Eu venho com uma rigidez, uma cervicalgia, eu estou sempre tensa, meu intestino não funciona bem. Isso aí é o dia a dia do acupunturista e funciona muito bem, né? Ou seja, gente, se cuidem. Tem tratamentos, tem ferramentas bem bacanas e é isso. Esse é o recado, né? Bom, a Cris está falando que foi parabéns para nós, mais para você do que para mim, né, que falou mais, e o tema é seu. Foi excelente. Eu queria agradecer você mais uma vez aqui, foi ótimo. Para quem pegou agora, vou disponibilizar no IGTV aqui na minha página no Instagram, então vale a pena. A da semana passada, uma introdução a essa sobre taoísmo, também vale a pena. Tem todas as outras lives dessa série de lives sobre psiquismo humano. Aí agora a gente volta no dia 9, semana que vem é feriado, né, dia 2 de novembro, com os mestres Zé Rangel, professor de yoga, estudioso de psicanálise. Ele tem uma formação como advogado, né, ele trabalha como funcionário público. Também ele estuda as escrituras sagradas da Índia, o Bhagavad Gita, o Bhagavatam. Para quem não sabe, o que vem depois do Bhagavad Gita, uma ampliação do Bhagavad Gita, vamos dizer, um aprofundamento. Jeito meio torto de falar, mas é isso. Ele também é discípulo Hare Krishna, por isso que ele entende bastante. E estuda mais um monte de outras coisas que vocês vão poder ver aqui ao longo das lives, porque ele vai estar com a gente falando de yoga, depois de xamanismo e de umbanda. Que legal. E essa live do dia 9 é uma introdução para outra, como o do taoísmo foi para essa, que é no dia 16, falando de Ayurveda e psiquismo humano, com a Rita, que também já esteve aqui. Também já fiz uma live com a Rita sobre os paralelos entre a medicina tradicional chinesa e o Ayurveda. Então, muito obrigado a todos e boa noite, René. Muito bom ter você aqui. Valeu, eu que agradeço aí. Valeu, boa noite. Boa noite, até mais. Valeu.